Oi, gente, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Hoje vai ser top, hein? É isso. Boa noite, sejam bem-vindos, Natália e Nicolas, e eu também me sinto bem-vindo aí na live. Obrigada, vocês também. Vai ser um momento muito bom, não só pra gente, né, como para quem estiver assistindo também. E para as pessoas que vão assistir depois também vai ficar gravado. Muito legal. É isso aí. Gabriele, Rosângela, o pessoal aí da empresa Buckingham, entrando com a gente aí. O William Passo, que é um coach nosso do Instituto, o pessoal tá entrando aí. Compartilha com a galera, que a gente vai estar falando sobre um evento muito especial que a gente vai estar realizando no mês de março, em Campinas, sobre a orientação e a coordenação aí de Nicolas Soares, esse grande líder, né? E é isso aí. O que é esse evento aí, Nicolas? Explica pra galera aí, pra Natália falar qual que vai ser a parte dela e eu falar qual que vai ser a minha parte. Fala aí. Me apresentar, eu acho que tem gente que não conhece vocês, que também não me conhece. Então, vou começar me apresentando. Prazer, eu sou a Natália Pessoal, eu sou analista corporal. E o meu nicho é dependência emocional. Então, eu não sou só analista corporal, como também estou em formação de constelação sistêmica familiar, entre tantas outras que a gente que entra nesse mundo do autoconhecimento, né, do conhecimento da mente, a gente não para nunca mais. É um caminho sem volta que eu falo, né? Então, é isso. Meu nome é Nicolas Soares, eu sou CEO do Instituto Nicolas Soares de Hipnose. Nesse instituto a gente trabalha com constelação familiar, PNL, análise comportamental utilizando o método DISC, né? Eu estudei psicologia há 5 anos, mas me especializei na área da hipnose, tá? Por acreditar que é uma ferramenta muito interessante, onde a gente consegue aí ter resultados muito rápidos, né? Comparado a alguns métodos que tem no mercado de terapia, tá? E a gente tem tido aí bons resultados nos nossos atendimentos. E, mediante a tudo isso, surgiu aí, né, a intenção e o desejo de montar o Conquistando o Território, né, que é o quê? Exatamente isso, ajudar as pessoas a conquistar o seu território das emoções, que é um território que muitas vezes a gente se encontra perdido, né? E a gente precisa conquistar esse território. A pergunta é como conquistar? Nós já tivemos uma experiência de fazer o Conquistando o Território, a missão. Nós fizemos o ano passado, foi fantástico, foi uma experiência muito legal. Inclusive vai seguindo aí nas redes sociais, a gente vai postar o vídeo de como foi essa primeira imersão que nós fizemos. Tivemos ótimos resultados mesmo. Até hoje, Natália, Robson, eu escuto dos participantes que foi um divisor de águas. E, tipo assim, o que foi legal nessa imersão? Porque foram vários profissionais, cada um dentro da sua abordagem, né? Então, de alguma maneira, algum participante foi tocado. Né? De repente, para uma abordagem, ele talvez não fez muito sentido, mas na outra abordagem fez todo sentido a presença dele naquele momento ali. Então, isso que é o interessante. E para essa nova imersão, né, nossa segunda, que agora é a Conquistando o Território, a Origem, nós vamos ter aí alguma novidade, né, que é a presença da Natália, né, uma especialista aí hoje na análise corporal. Então nós vamos ter, olha que lindo isso, nós vamos ter terapia do renascimento, nós vamos ter hipnose, nós vamos ter análise comportamental. Imagina você sair dessa imersão com o seu mapa do seu comportamento, são 27 páginas de quem é você no seu comportamento. Lá você vai entender que 50% veio de papai e de mamãe, os outros 50% foi o seu convívio, vai ter toda uma explicação e você vai ter nas suas mãos ali, né, quem realmente você é, né, nesse seu comportamento, tá? E nós vamos ter também esse trabalho lindo aí da Natália, que vai ser um trabalho, inclusive, pré e pós-imersão, onde vocês serão acompanhados aí com ela, né, através dessa análise que ela faz, que é uma análise corporal. É o como a gente fala, né, Natália? O corpo fala, né? Como será que o seu corpo está se expressando, né, de forma inconsciente, né, Robson? É isso aí, Nicolas. Belas palavras. Nós fizemos o Conquistando o Território 1 no ano de 2023. Foi muito legal. Eu sou Master Coach, com 16 formações em coaching, que é algo que eu sou apaixonado, porque o coaching hoje ele é a segunda profissão mais procurada do mundo na atualidade. Então, hoje o coaching, ele desenvolve de crianças a empresários, né? Então, o coaching, que é um braço, né, da psicologia, o coaching trabalha só a psicologia positiva. Coaching, eu também comecei a me especializar
em PNL, é a programação neurolinguística, que são as ferramentas da PNL que a gente usa na terapia do renascimento. Então, como que começou essa questão aí de eu me tornar terapeuta emocional? Na verdade, eu fiz o curso de terapeuta emocional na época, com formação em PNL, para poder curar os meus traumas, né? Curar a minha criança interior. Então, eu passei pelo processo do renascimento. Então, o que é o renascimento? O renascimento é uma técnica da psicologia positiva que veio para o Brasil num congresso de psicologia e alguns psicólogos, alguns terapeutas resolveram pegar como nicho para trabalhar. Mas não é todo mundo que consegue fazer um bom trabalho com o renascimento. Então, eu fiz essa terapia do renascimento, porque quem conhece a minha história sabe, quem não conhece vai conhecer um pouquinho. Então, o que aconteceu comigo nessa minha jornada, né? Eu comecei, dos 17 para 18 anos, eu comecei a ficar muito doente. Então, eu tomava 10 remédios por dia. E aí eu comecei a buscar essa cura, né? Essa jornada para me curar. Porque eu queria ser um jovem normal. Eu era jogador profissional de futebol na época. E eu perdi vários contratos porque eu estava jogando. Embora eu fosse um ótimo jogador, do nada me dava uma dor de cabeça e eu desmaiava em campo. E aí eu comecei a ter muito problema, eu acabei parando, desistindo da carreira de futebol, e eu comecei a minha busca pela essa cura interior. E aí o que aconteceu? Quando a gente começa por uma busca, a gente vai logo para o lado espiritual, não é isso? A gente sempre acha que tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade. Então eu comecei a estudar todas as religiões do mundo. Eu conto essa história aqui, ó, no meu livro, Você Merece Ser Livre, e a continuação no Você Merece Ser Livre 2, onde eu conto toda essa minha história. Eu vou dar uma resumida para vocês aqui, para vocês entenderem de onde saiu essa especialidade do Robson em renascimento. Perfeito? Então eu comecei a buscar minha cura em tudo quanto era religião. Eu comecei a aceitar Jesus em todas as religiões e eu não me curava, né? Até que a última igreja, o último pastor que falou para mim: Robson, você aceita Jesus como seu único salvador? Eu virei para ele e falei: eu aceito Jesus. Eu sempre aceitei. Mas parece que é ele que não me aceita, porque eu não curo nunca. Então eu passava por tudo quanto é religião e eu não me curava. Eu tinha dores de cabeça, eu tinha sinusite, rinite, tomei tanto remédio para sinusite e abriu uma úlcera no meu estômago. Eu tomava um monte de remédio para as úlceras. E eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar com uma tristeza interior muito grande, porque eu não me curava. E aí eu desisti da religião, falei: não, Deus não gosta de mim, não quero papo com Deus, porque eu vejo que muita gente se cura, por que eu não me curo? Foi aí onde eu comecei também, paralelo com isso, eu morava num barraquinho na favela. Então eu era triste também, porque eu não tinha um lugar legal para morar, eu tinha vergonha de morar na favela. Eu não conseguia arrumar namorado, embora eu seja um jovem muito bonito, com essa cara redonda. Eu tinha desistido também do amor, eu tinha desistido de várias áreas da minha vida. E na época eu conheci uma profissão chamada marketing multinível, que hoje eu faço parte, até hoje, né? Faz 20 anos que eu sou profissional de marketing multinível. E eu comecei a ir nos treinamentos do marketing multinível. E eu comecei a me motivar. Eu comecei, mesmo doente, eu comecei a acreditar que eu teria um futuro. Eu comecei a acreditar que eu poderia prosperar, sei lá, fazer tratamentos alternativos. E aí eu comecei a estudar dentro do multinível programação neurolinguística e coaching. Foi aí que eu comecei a ampliar meus horizontes. Em um dos cursos de PNL que eu fiz, tinha a terapia do renascimento, e o nome na época era terapia regestacional. Hoje a gente usa o nome renascimento, mas o que é essa terapia regestacional? É onde você volta no seu passado, através de um terapeuta. Você vai através de comandos voltando, primeiro dia de aula, sua infância, até você chegar no ventre da sua mãe. E aí eu resolvi participar dessa terapia, que me custou na época mais de 20 mil reais. Eu paguei para poder viver essa experiência, porque venderam para mim uma ideia de que eu era doente emocionalmente, que eu tinha traumas intrauterinos. O que é isso, Robson? Que eu fui rejeitado pela minha mãe. E eu não aceitava isso. Por quê? Porque eu sempre amei muito a minha mãe. E as terapeutas, os especialistas em comportamento, falavam assim: olha, Robson, os seus sintomas, dores de cabeça, o corpo fala, né? Igual você falou aí. Você tem mágoa da sua mãe. E eu não aceitava isso. Como você vai curar uma coisa que você não aceita? E na terapia do renascimento, terapia regestacional, eu voltei, eu entrei em rapport com a terapeuta, e eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu comigo na barriga da minha mãe, para você ter uma ideia. Eu comecei a lembrar que a minha mãe, ela me gerou como menina. Então, 9 meses eu fui gerado como Rosemary na barriga da minha mãe. Só que você nasce, você esquece. Só que os 9 meses eu fui rejeitado por minha mãe. A minha mãe, ela não fez nem ultrassom, para você ter uma ideia. Ela, na cabeça dela, ela já tinha 2 filhos homens, perfeito?
e eu seria um milagre de Deus na vida dela. Ela decidiu que eu era uma menina, que Deus estava presenteando ela com uma menina. E eu saí de rosa, o enxoval foi todo rosa, saí de rosa no hospital. Só que isso me gerou todos esses traumas emocionais. E aí eu chorava na barriga da minha mãe passava a mão na barriga e falava assim, minha princesa, eu não vejo a hora de você nascer, mamãe te ama muito. E eu chorava na barriga da minha mãe, já fica até arrepiado toda vez que eu conto, né? Eu chorava na barriga da minha mãe e falava assim, não, mamãe, eu sou menino. Foi aí que eu comecei realmente a entender que eu tinha muita mágoa da minha mãe. Só que quando você nasce, você esquece, mas fica armazenado lá no seu subconsciente. E aí o que acontece? Quando eu voltei dessa terapia registracional ali, eu fiquei umas meia hora chorando. E a terapeuta falou, não, chora, pode chorar. Porque ali eu caí na real, que realmente eu tinha muito problema com a minha mamãe. E aí eu comecei a fazer um tratamento de ressignificação, dar um novo significado para aquele momento, né? Então, o que é o coaching e a PNL? O coaching desenha o futuro. Então, nós temos uma linha do tempo, perfeito? Passado, presente e futuro, perfeito? O coaching é uma ferramenta que desenha o seu futuro. O que você quer ser quando crescer? O que você quer nas 5 áreas da sua vida? Onde você está hoje e onde você quer chegar. A PNL estuda o seu passado. O que está te travando hoje? Que você não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue ser feliz. E aí a PNL vai voltando no tempo através do renascimento e a gente vai... É como a física quântica ensina, né? Passado, presente e futuro estão conectados. Se você quer mudar o seu futuro, você tem que consertar as cagadas do passado. E aí o que acontece? Eu fui parar num retiro espiritual de gratidão aos pais, um retiro da Seiti-no-e, que é uma filosofia de vida que visa melhorar o pensamento das pessoas em Biúna, um seminário de gratidão aos pais de 10 dias, aonde você fica na horta plantando e colhendo e falando, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado. No terceiro dia de seminário, eu desmaiei na horta. Porque lá você era obrigado a falar 10 mil muito obrigado para a mamãe por dia. No terceiro dia eu desmaiei, me deu uma dor de cabeça, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na enfermaria. E aí me deu vontade de suar o nariz. Eu fui no banheiro, fiquei meia hora saindo coisa preta do meu nariz. Porque sinusite nada mais é que mágoa de papai e mamãe. E é um catarro que para aqui, ó. E ele apodrece. Perfeito? E aí o que aconteceu? Daquele dia para cá, eu não fico mais doente, eu me curei. Parei de tomar todos os remédios que eu tomava. E eu falei, nossa, mas é maravilhoso quando você troca a mágoa pelo perdão, pelo amor, pela gratidão. E aí você começa a vibrar numa frequência maior. E aí a sua vida começa realmente a dar uma guinada. 6 meses depois que eu comecei a praticar a gratidão, eu saí do barraquinho da favela e ganhei um apartamento de forma inesperada. E eu comecei a prosperar no mundo dos negócios, comecei a me dar bem. O Nicolas me conheceu no mundo dos negócios, né? Hoje, eu tenho um instituto, o Instituto Você Merece Ser Livre, onde eu formo coaches. Nós já formamos mais de 500 coaches no Brasil todo. E agora, nesse exato momento, nós estamos com uma turma de terapeuta emocional, aonde eu ensino as pessoas a fazer o renascimento. Porque o renascimento ele é maravilhoso, mas você tem que ter um preparo para você poder fazer o renascimento. Você tem que entender de PNL, de hipnose, você tem que entender de psicanálise. Eu estudei psicanálise, eu estudei comportamento humano, o corpo fala, linguagem do corpo com Cristina Cairo. Então a gente começou a estudar muitas coisas que o terapeuta, para fazer o renascimento, precisa ter. Senão você não consegue fazer. Sem contar a espiritualidade também. Eu estudei todas as religiões possíveis que passou pela minha vida e consegui entender o porquê de cada religião, o porquê que é tão importante a pessoa ter uma fé, ela ter uma religião. E nessa terapia do renascimento, que o Nicolas me colocou junto, né, nesse time, nessa equipe, esse projeto, Conquistando Território, é para as pessoas realmente elas entender onde ela está hoje e quem ela é. Porque a maioria das pessoas, você pergunta para ela, quem é você? Aí ela fala, eu sou advogado, eu sou terapeuta, eu sou não sei o quê. Você não é nada disso. Você é uma soma de um monte de coisas que você aprende nesse curso de terapeuta emocional. E o Conquistando Território, que a gente vai fazer agora em março, você vai viver, você que está assistindo a gente, a experiência de passar por esse renascimento. Nós fizemos no ano passado, tinha o quê? Umas 20 pessoas, Nicolas? Mais ou menos umas 20 pessoas, né? E foi muito impactante como as pessoas têm travas, como as pessoas têm mágoa com papai e mamãe, como as pessoas têm conflitos familiares. Você pode aprender qualquer coisa. Se você não aprender a se harmonizar com papai e mamãe, você não vai ser feliz. Robson, eu quero ser feliz, então você precisa aprender quem é você, as suas raízes. Então a gente ensina também constelação familiar, para a pessoa entender qual o seu papel na sua família, qual é a hierarquia que você deve seguir. Hoje a gente vê uma sociedade totalmente distorcida, as pessoas trocando os papéis.
é filho querendo ser mãe, filho querendo ser pai, é pai querendo ser filho, sabe? As pessoas são infelizes. Eu costumo dizer agora que a gente está vivendo uma pandemia emocional. Hoje, a gestão das emoções é muito mais importante do que qualquer outro conhecimento que tenha que ser ensinado. Então, a gente vive uma pandemia emocional onde as pessoas elas estão frustradas, elas estão estressadas, elas estão ansiosas e depressivas. Da onde que vem todos esses conflitos? É inconsciente, né? Isso tudo que você está falando, às vezes a pessoa nem sabe, imagina, tanto eu tenho mágoa da minha mãe, tenho mágoa do meu pai, imagina, não é? O que eu mais pego hoje lá no consultório, né? Primeira coisa que eu pergunto, né? Como que é o relacionamento com o papai e com a mamãe? E aí é muito interessante, porque assim, às vezes a pessoa, né? Muita gente tem um preconceito referente à hipnose, né? E para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo e ainda vão assistir essa live, porque ela vai ficar gravada no Insta, né? Só para vocês entenderem, e isso é uma coisa que a gente utiliza lá também no Conquistando Território, na imersão, né? Que é o quê? É tirar você dessa frequência de adulto, porque, viu, Robson, o que ferra é essa vida de adulto, né? É diferente quando você atinge a maturidade. Mas quando a gente dá um salto, né? Principalmente para quem teve ferida das crianças lá no passado, que dá um salto de idade, do 6 já cai para o 10, do 10 já vai para o 18, a pessoa ela perde fases da vida dela. Ela pega e acha que ele é adulto, né? E o adulto, gente, guarda rancor, guarda mágoa, não libera perdão. Ele até entende, mas não compreende. Então, o que a hipnose faz? Derruba a sua frequência de adulto e volta para aquela frequência de criança. Porque é nessa frequência aqui que você libera perdão, que você ressignifica. Né? E eu gosto de dar esse exemplo, por quê? Porque a criança, ela tem uma alma pura. Então, a criança, ela brinca e briga ao mesmo tempo com o amiguinho. Né? Deixa os pais malucos, né? Porque vocês estavam brigando agora há pouco, como já querem levar para casa? Então, assim, o que a gente percebe? É que quando você está na frequência de adulto, né? Com a cabeça a mil, pagar conta, e eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais, você não tem tempo para você. Esse exemplo que o Robson deu, dele ter ficado nesse retiro, e plantando e agradecendo, ele teve que trabalhar toda uma parte lúdica, lidar com a natureza, percebe? Ele teve que literalmente se despir desse adulto ocupado, né, que não tem tempo para nada, e teve que olhar para dentro dele. E aí quando você volta para dentro da sua essência, aí você derruba a sua frequência. Né? Então lá, na imersão, nós vamos ensinar vocês, através da técnica EFT, a acionar os meridianos do nosso corpo, né, aonde vocês vão abrindo essas caixinhas emocionais. Para quê? Para que a gente consiga ter o maior resultado nessa imersão. Agora imagine, das 9 da manhã às 3 da tarde, de muito ensinamento e prática. Não é blá, 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 e vai ficar sentadinho ali. Não. É vivência mesmo, né, Robson? É exatamente isso. O Conquistando Território, a gente vai ter a oportunidade de fazer um tratamento com a pessoa, né? E, na verdade, o que a gente faz? A gente vai fazer uma palestra explicando para ela o porquê que ela precisa fazer o renascimento. O porquê ela tem que limpar essas máculas do passado. Porque se você parar para estudar física quântica, presente, passado e futuro, você vai entender o seguinte, que se você está aqui no presente agora, manifestando uma doença na sua vida, eu estou aqui para afirmar para vocês que a doença ela não existe. A doença, na verdade, ela é somatizações. As doenças são, quando elas não são herdadas, né, que também a gente consegue, dentro da cabeça da pessoa, cortar esse vínculo de DNA, essa herança de doenças, quando não é herdado, ela é criado. Ela é criada por quê? Justamente pelas emoções que a pessoa vai sentindo desde que ela entra na barriga da mamãe. Então, você tem traumas aí, por exemplo, eu já tratei pessoas com trauma de escola, com trauma de professores muito rígidos, por pessoas que não foram criadas por pai e mães, mas tiveram tutores muito rígidos, tutores que, sabe aquela frase que parece inofensiva, do papai ou da mamãe, engole o choro. Hoje eu tenho vendedores que trabalham comigo travados, porque ouviu muito isso de papai e mamãe. Uma pessoa dessa não consegue se comunicar com o mundo. Perfeito? Então, ou seja, quando você vai lá no passado dela e você explica para ela que engole o choro é uma crença, é um hábito do pai dela e não é dela, que o pai dela não fez aquilo, a mãe dela não fez aquilo de propósito, quando a gente consegue ressignificar,
e aí ela vai, ela coloca o pai dela cara a cara com ela, tudo isso através de um processo terapêutico, em rapport, a gente consegue fazer com que essa pessoa olhe para a mãe dela e para o pai dela e diga, eu aceito você do jeito que você é, tá tudo bem. E aí a gente se coloca na frente da pessoa e fala para ela, faz de conta que eu sou o seu pai, faz de conta que eu sou sua mãe. Você dá um grito e dá um abraço, naquele momento esse bloqueio foi eliminado. Ou seja, se a pessoa tiver com alguma doença aqui no presente agora, essa atitude de voltar no passado e fazer essa ancoragem, a pessoa perdoou. Tanto é que eu saí dessa imersão que eu participei, que é a terapia do renascimento, eu saí de lá chamando minha mãe de mamãe e meu pai de papai. Até hoje é só eu que chamo eles assim. Por quê? Olha aí. Os pais não foram ensinados, os pais não deram carinho para os pais também. Então os pais criaram os filhos do jeito que eles acharam melhor. Perfeito? Meu pai já foi para o plano espiritual, mas eu chamava ele de papai. Eu consegui me harmonizar com meu pai também. Ou seja, papai e mamãe, pessoas que têm dificuldade para ganhar dinheiro, para prosperar, faz uma reflexão. Será que você não tem mágoa de papai e mamãe? Papai e mamãe são as primeiras pessoas que a gente ama e são as primeiras pessoas que falam não pra gente. São as primeiras pessoas que a gente odeia. Inconscientemente, todo mundo ama e odeia papai. Perfeito? Tanto é que você casa com a sua mãe. Todos os defeitos que você vê na sua esposa, inconscientemente, é o que você guarda de rancor da sua mamãe lá no passado. Enfim, o renascimento, o que é o renascimento? Quando a gente foca no nascimento mesmo, no parto. Porque o primeiro trauma que o ser humano ele vive é o nascimento, porque você está lá na zona de conforto, na barriga da mamãe. Você não faz esforço para nada, né? Nem para comer, nem para respirar. Você tem tudo quentinho lá. E de repente tiram você de lá e você se sente inseguro. É um momento de maior medo do ser humano, é o momento do nascimento. Então a gente faz o nascimento da pessoa nessa terapia. Perfeito? A gente faz ela nascer de novo. E detalhe, depois eu faço ela crescer, primeiro dia de aula, faço ela dar o primeiro beijo dela na adolescência, faço ela ir para os momentos felizes atuais dela, o último Natal, o último Ano Novo dela, e aí eu faço ela ficar doente, e eu faço ela morrer, faço ela ver ela no velório dela. E eu faço ela renascer do velório dela. No velório dela, eu faço ela voltar e ir lá no céu, falar com Jesus, com Deus, com Buda, com quem ela acreditar, e ela volta e ela tem uma experiência do renascimento. Ela volta com a fé dela renovada, ela volta refletindo sobre tudo que ela fez de errado no passado, tudo que fizeram de errado com ela no passado, e ela volta dessa experiência com o sentimento do que tá tudo bem, daqui para frente eu vou construir uma nova história. Então eu faço a pessoa sonhar qual é o livro que ela vai escrever, faço ela sonhar qual é a viagem que ela vai fazer, quem são as pessoas que ela quer que esteja com ela. Então a terapia do renascimento é uma terapia completa. Não é só a gente ir lá, fecha os olhos aí e vai lá na barriga da mamãe. Não, tem toda uma introdução. Eu uso o meu exemplo para a pessoa poder entrar em rapport comigo. Então eu conto para ela como que foi comigo, para ela desativar os mecanismos de defesa que ela tem na mente dela. Porque às vezes a pessoa fecha o olho para fazer o renascimento, ela apaga, ela dorme. É o inconsciente dela que não quer que ela viva a experiência. Porque o nome da nossa mente, por que deram o nome de mente? Porque ela mente pra gente. Então você quer mudar de vida, você quer trocar as crenças. Você quer trocar as crenças de raiva por amor, por perdão. Só que a sua mente não quer mudar. Ela quer que você seja do jeito que você sempre foi. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. É isso que a sua mente quer, é isso que está ancorado em você. E eu estou aqui para dizer para as pessoas, a minha missão de vida é, você pode muito mais. Eu quero mais da vida de você. Perfeito? Gosto muito de usar esse exemplo, né? É literalmente a metamorfose da borboleta, né? Porque quando ela é lagarta, ela morre. Ela precisa morrer para poder voar. Enquanto ela não morrer, ela nunca vai ganhar a liberdade dela, né? A primeira coisa que a pessoa precisa entender para ela poder participar desse seminário, que vai estar eu, o Nicolas e a Natália, em março, ministrando um dia inteiro. Primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: a pessoa que você foi no passado, a pessoa que você é hoje e a pessoa que você vai se tornar são três pessoas completamente diferentes. O Robson é um novo Robson. Eu tenho pessoas que me conhecem, que me conheceu na época da favela. Ela olha para mim, é um novo ser humano. Quando eu conto a minha história nas palestras, tem pessoas que não acreditam. Eles acham que eu estou criando um personagem, que eu estou contando para elas. Vira e mexe, eu estou em alguma palestra, tem alguém que lembra da época que trabalhou comigo numa empresa, da época que jogava bola comigo e desmaiava no campo. Vira e mexe, eu tenho uma prova social de pessoas, não, Robson, era assim mesmo. Hoje eu sou um novo ser humano. Hoje eu sou um empresário bem-sucedido, eu sou uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da minha vida. Mas graças ao autoconhecimento e ao desenvolver habilidades que só a PNL, o coaching, o conhecimento me trouxe. Perfeito?
Hoje as pessoas perguntam, Robson, e a sua religião? A minha religião é o amor hoje. É ajudar as pessoas, não importa quem, não importa a religião dela, a gente está aqui para ajudar ela. E todo mundo, né, quer de alguma forma, Robson, Natália e todo mundo que está nos assistindo, quer prosperar. Só que a prosperidade é diferente da riqueza, né? O prosperar é você ter um nível de transbordo que por onde você passa gera vida, né? É diferente da pessoa que só está atrás da riqueza, só quer dinheiro, só quer bens materiais. O rico, ele quer reter. O próspero, ele quer compartilhar, ele quer multiplicar. Você vira uma antena que você, aonde passa, você vai transbordando, você é um rio. Literalmente, você é um rio. O que impede as pessoas hoje de atingir o seu ápice, né, de prosperidade, de plenitude, são o quê? As resistências internas. Por quê? Ah, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, é porque eu vim de uma família assim, vim de uma família assado, né? Ah, porque eu fui abusado. Ok, você chegou até aqui com essa história toda. Morre para isso tudo, vira a página e vamos construir uma história nova. Né? Eu costumo dizer muito, enquanto há vida, ainda há esperança. Porque depois que morrer, aí é outra história. Mas enquanto você está na face da terra, decida morrer para os velhos hábitos. Se livre dessas crenças limitantes que impedem você de poder ir para o próximo nível. Agora, se você chegou até aqui e quer subir a frequência, você vai ter resistência. Não tem jeito. É impossível querer subir para cima e não ter resistência. Porque para baixo todo santo ajuda. Então, essa imersão, ela tem como objetivo realmente te ajudar a ajustar todas as áreas, né? Por isso que nós convidamos aí para o nosso time que vai conquistar o Brasil, a Natália Psol, né? Eu conheço aí um pouco da história dela. Fiquei muito feliz de saber que ela também decidiu morrer, né, Natália? Né, para as velhas crenças, né? Se abrir para esse mundo novo das emoções, se permitir se conhecer, porque todos nós, viu, gente, você que está nos assistindo, nós não chegamos aqui por acaso, né? Não é só teoria, né? É muita vivência, é aqui na pele mesmo, e hoje a gente faz mesmo como propósito. Né? E é muito lindo você receber, né, dos nossos. Eu não trato como paciente, eu trato como cliente, né, dos nossos clientes, um feedback positivo. Né? Alguma coisa que a gente falou fez sentido. E aí virou a chavinha, a pessoa consegue aí. Né? Mas, Natália, a fala é tua, fala um pouco sobre essa análise corporal, o que isso vai enriquecer nossa imersão? Fala aí pro pessoal. Uma história muito parecida assim, com a do Robson. Na verdade, eu comecei a estudar para me tratar. Passei 20 anos com depressão, tive pânico. Nossa, eu sofri demais. E assim, eu passava com psiquiatra, passava com psicólogo e nada resolvia. Até que eu vi um vídeo, né, dizendo que o corpo explicava o que acontecia na nossa mente. Eu falei, meu, não é possível. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Tanto que na época eu era casada e aí eu falei pro meu ex-marido e pra minha mãe, olha, vai ser a minha última tentativa. Depois disso, vocês podem me internar. E, gente, o meu filho era pequeno, ele tinha 4 meses. E eu não, olha, sem brincadeira, eu olhava pro meu filho e eu chorava. Eu falava assim, Deus, o que vai ser dessa criança? Porque eu não tenho condições de cuidar desse menino. Então, foi onde eu comecei a estudar. Nossa, eu estava assim, numa situação que... demais, né? Então, e aí eu entendi. E como o Robson falou, que as pessoas falavam que ele se sentia rejeitado pela mãe. Por quê? Porque nós temos 5 traços de caráter. E eles são formados até mais ou menos os 7 anos de idade. Então, cada fase é um traço de caráter. A primeira fase, que é a dor da rejeição, que é a fase que a criança está na barriga, está no ventre da mãe. E não é porque a mãe rejeitou, não, eu não quero essa criança. Não. O que acontece? A mãe ficou nervosa, como ele mesmo disse, o Robson disse, a minha mãe queria uma menina. Ela queria, e ela acreditava numa menina, porque aquilo ali era o sonho dela. Então, naquele momento, a criança sentiu rejeição. Mas não porque a mãe estava rejeitando. Por quê? Quando a mãe fica preocupada, quando acontece qualquer coisa que saia fora do planejamento, o útero, ele fica frio e duro. Então, o que acontece? Aquela criança sente que o mundo está rejeitando ela, que a mãe está rejeitando ela. Por quê? Porque não entende. Aquilo ali, o útero, é o mundo daquela criança. Então, e assim vai. Aí depois vem a parte da amamentação, que é a dor do abandono. Depois, a outra fase que a criança entende, eu te dou e eu quero em troca. Então, é a dor da manipulação. Depois é a dor da
humilhação, que é quando a criança está saindo do desfraude. E depois também tem a dor da traição, da troca, que é quando a criança entende o mundo em pares. E aí ela fala, por exemplo, a mulher, mesmo que ela não tenha tido convivência com o pai, ela entende que o pai é o pai dela. Então, se o pai troca ela por qualquer outra pessoa, mesmo ele não estando lá, na mente dela, ela entende, nossa, meu pai não me quis, então ele me trocou por alguma coisa, né? Então ela se sente traída e trocada. Então, e assim, não é uma coisa que realmente aconteceu. Hoje é como eu falo, é a visão sistêmica, né? É o que cada um entendeu daquela situação. Nessas fases, é como a criança entendeu aquilo. E aí gerou um trauma. E aí eu escuto muita gente falando para mim: nossa, então eu traumatizei meu filho, eu traumatizei a minha filha. Gente, não tem essa. Todo mundo vai ter que passar por isso. E olha que lindo, para cada dor existe um recurso. A criança, nós todos, né? Os traços de caráter, eles só tiveram um recurso porque antes eles tiveram uma dor. Então, tudo na vida é assim. Primeiro você tem uma dor, no parto mesmo. A mãe precisa sentir a dor para depois ela sentir a alegria de ter os filhos no braço. Então, tudo tem para toda dor existe um recurso, que é a nossa própria mente, que ela faz com que esse recurso venha de dentro para fora. E é assim, e o mais legal de tudo é o quê? Que a mente, ela vai moldando o corpo. Então, o que é o meu trabalho? Eu olho, a pessoa precisa ficar me falando, né? E, inclusive, era um dos problemas que eu tinha com os psicólogos, né? Porque eu passei por vários psicólogos, então eu tinha que contar minha vida para eles toda vez. E isso eu perdi muito tempo. Então, você imagina, aí dava hora, olha, deu sua hora. Aí, na próxima sessão, eu já esqueci tudo que eu estava falando, já entrava em outro assunto. Então, eu perdia um tempo muito grande, né? Hoje, com a análise cultural, eu já consigo identificar qual a porcentagem dos traços e qual é a dor que a pessoa sente. Porque cada traço tem uma dor e cada traço tem um recurso. Então, isso facilita muito na hora de atender uma cultura. O que eu estou achando muito legal, que vai enriquecer muito a nossa imersão, é que a própria pessoa é o seu objeto de estudo. Né? É diferente de eu ir para uma palestra, né, e ouvir teorias. E aí a pessoa olha e fala assim, tá, mas como eu ponho isso em prática? Né? Como que eu pego essa informação? Então, assim, vai ser muito legal, porque as pessoas, elas são objeto de estudo. Né? Então, por exemplo, análise comportamental, que vai muito aí junto com o seu trabalho também, a pessoa vai responder lá 24 questões, né? E é ela que está dando as respostas, né? Então é legal porque é algo que está saindo de dentro dela, a verdade dela, e não aquilo que um terapeuta, por exemplo, um psicólogo, dá como ponto de vista terapêutico, né? E aí a pessoa às vezes fala assim, nossa, será que realmente eu sou assim? Será, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar muito isso lá, falando sobre, né, os 4 comportamentos, né? A pessoa que é dominante. Por que que o dominante, por exemplo, ele não se dá bem com o influente? Né? Por que que o influente não se dá bem com o conformista? Né? Por que que o estável, por exemplo, sofre com aquela ausência de propósito? Sabe aquela pessoa que fala, poxa, eu não sei se eu tenho nem propósito, eu não sei o que eu quero da vida, mas isso tem um porquê. Né? E ela poder ver quais são os medos que mais trazem para ela prejuízos no seu dia a dia, e através desses documentos, desses estudos que nós damos para essas pessoas, elas vão poder ter ferramentas para poder trabalhar. Teve um cliente meu, ele já faleceu, era um senhor, ele tinha um problema com álcool. E quando ele chegou, ele falou, eu não vou falar nada. Eu falei, não tem problema não, seu corpo já fala por você, pode ficar aí que quem vai falar sou eu. E assim, eu falo que foi o cliente que eu tive mais desafio, porque toda vez que eu tava chegando ali na dor dele, né, para tentar tirá-lo daquela dor, ele fugia. E aí eu tive que começar a usar uma técnica de contar histórias de terceiros, mas como se fosse ele. Aquele terceiro que eu estava contando era ele, mas eu não usava diretamente com ele. E, cara, foi um trabalho assim, muito lindo, foi realmente o cliente que eu tive mais desafio, e era muito lindo, que ele falava assim, toda vez que eu passo no espelho, eu me elogio, e meu netinho fala, que é isso, vovô? Você tá ficando doido? Ele, não, eu tenho que me elogiar. E ele acabou ensinando o neto dele
toda vez que passa no espelho se elogiar, né? Isso é lindo. Só para vocês terem uma ideia da ferramenta poderosa que vocês vão ter na mão, essa análise comportamental me ajudou, né, num atendimento, a restaurar um casamento. Esse cliente, ele me procurou porque ele queria se separar da esposa, né? E ele falou assim, cara, eu tô numa crise violenta, porque eu pedi separação, fiquei 20 dias separado, e quando eu fui para casa para poder pegar minhas coisas, ela pediu uma chance e eu dei. Eu tô me sentindo muito mal por isso. Foi interessante por causa que eu falei, tá, mas o que incomoda, né? Ah, mas é o comportamento dela, tem hora que eu peço algumas coisas para ela fazer lá para mim, para a empresa, e ela demora para fazer, eu acho que isso é um pouco caso, porque eu trabalho demais, aquilo. E aí eu comecei já a entender onde que estava a situação. Porém, né, para aqueles que estão nos assistindo, entendam, tudo que começa com a letra P de pato ferra a vida de uma criança. Os pais, os professores, primo, padrasto, pastor, padre, é impressionante, né? E aí ele estava com uma ferida na linha religiosa. Política. Né? Ele era líder de jovens, tal. Política. Política, exatamente, ó. Aí ele estava com uma ferida grande na questão religiosa, que ele não queria mais, não estava mais indo na igreja e tal. E ele era líder de jovens na juventude. E aí eu peguei só ouvindo ele falar. Falei, e relação com o papai e mamãe? Ah, com meu pai não tem muito relacionamento e tal. Eu falei, então tá bom, vamos precisar restaurar algumas coisas. Porém, eu vou te pedir um favor. Eu vou te mandar um link, eu quero que você preencha esse link, você e a sua esposa. E aí traga no nosso próximo encontro, tudo bem? Ele falou, tudo bem, eu mandei. Quando chegou para mim o resultado, bingo. Ele era conformista e ela era influente. Agora você imagina o seguinte, olha o grau de urgência. Um influente, para ele, você pede uma coisa, ele vai fazer. Daqui 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, para ele tá tudo certo, ele vai fazer, percebe? Ele não vê urgência naquilo, porque ele tá preocupado com pessoas. Ele vive em prol das pessoas e não de coisas. O conformista, ele vive embaixo de regras. Ele tá ligado a coisas e não a pessoas. E aí o que acontece? Eu sugeri para ele demitir a secretária. Aí ele olhou e falou assim, como assim? Eu falei, ó, você precisa decidir se você está dormindo com a sua esposa ou com a sua secretária que não está entregando os afazeres. O que acontece, gente? Ele pedia para a esposa fazer coisas para a empresa dele. Ela já trabalhava no trabalho dela, percebe? E ela chegava em casa, ela queria ser esposa, ela não queria ser mais uma secretária. E quando ela ia entregar 3 dias depois. Isso para uma pessoa que é detalhista, analítica, é a morte, se entregar algo para ele depois de 2 dias. Porque ele pede com grau de urgência, porque ele é assim, ele vive debaixo de algo muito justo, muito certinho. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, demite ela. E aí depois a gente vai vendo como vai ficar. E aí depois ele volta lá na 4ª sessão e fala assim, ele falou, rapaz, eu tava perdendo a minha esposa porque eu tava tendo uma secretária. Falei, então, olha só que louco. Porque ele não conseguia enxergar o comportamento dela. Eu falei, não tem o que você faça, ela não vai mudar o comportamento. E não tem o que ela faça, você não vai mudar o seu comportamento, porque vocês são assim. O que pode ser melhorado é o nível da comunicação. Como que um conformista fala com uma pessoa influente para ter a atenção dele? Como que o influente busca a atenção de um conformista, percebe? Então, assim, é muito legal quando você aprende a se conhecer, as suas limitações, aí o seu grau de tolerância com os demais aumenta de uma forma assustadora. Porque aí você começa a entender quem você é no mundo, e quem são as pessoas que estão ao seu redor. Quantos casamentos estão sendo destruídos por falta de conversa, por não entender o comportamento do outro? Exige uma coisa de uma pessoa, eu estou casado há 25 anos. Não sou o cara de lavar louça, não sou o cara de arrumar casa, eu sou o cara de trabalhar na rua. Meu negócio é fazer rua. A minha esposa fala assim, ó, tá tudo certo. Porque se eu ficar toda hora brigando porque você deixa uma camisa fora do lugar, um chinelo fora do lugar, a gente não vai viver. E aí nós decidimos viver só focando nas nossas qualidades. E aí, quando a gente erra, vira comédia. Porque um fica tirando sarro do outro. A gente começou a trazer alegria para o relacionamento. Por quê? Ela não vai me mudar e eu não vou mudar ela. Né? Então é isso, gente, que a gente quer trazer para vocês nessa imersão. Vocês vão, assim, realmente ficar encantados com tanto conteúdo e material que vocês vão sair dessa imersão. E você falou uma coisa que veio aqui muito importante. Por quê? Às vezes eu faço o gráfico da pessoa e aí eu falo pra ela, ó, você é assim, assim, assado. E ela fala assim, não, eu não sou assim. Só que, gente,
Não tem como, é estudo, é estudo. O corpo dela está me falando que os traços dela daquele jeito. E aí, porque eu não posso falar é assim, né? Então eu tenho que fazer a pessoa entender que ela realmente é. O que que acontece? Por exemplo, uma pessoa, depois eu vou explicar melhor os traços de caráter e tudo, mas uma pessoa do traço de caráter oral, que é na fase da amamentação, é uma pessoa que fala muito, que chora muito, que sente demais. Então, o que que acontece? Ela passou na infância chorando, sendo ela, né? E aí ela escuta: para de chorar, vira homem, vira mulher, engole o choro. Aí o que que acontece? Ela cresce e aí na mente dela fica aquela vozinha. E aí quando eu falo para ela, você é assim, ela fala, não, não sou. Por que que ela não é? Porque ela não pode ser. Então, assim, ela não gosta daquele traço de caráter e aí ela tenta fazer de tudo para que aquele traço de caráter não viva. Quem não assistiu Divertidamente, vai lá assistir, porque é exatamente isso. São como se fossem 5 bonequinhos, 5 pessoas ali na nossa mente. E aí eu falo, cara, você trancou o seu traço de caráter dentro de um quartinho e falou, ó, daqui você não sai, fica quietinha aí e, e não viva, não vem pra cá. Então, é exatamente isso. Aí a pessoa, é isso que você tá falando, a pessoa ela não aceita como ela é. Exatamente. E a intenção nossa é exatamente isso: a pessoa ir para essa imersão e poder falar assim: caramba, eu tô com um raio-x de quem eu sou, literalmente. É como o Robson falou: a gente tem como senso comum, né? Ah, o que que você é? Ah, eu sou vendedor. Ah, eu sou psicólogo. Eu sou... Não, não. Você é muito além disso. Você pode estar vendedor, você pode estar fazendo um monte de coisa, porque amanhã você pode não estar mais e tá tudo certo. Então, assim, a gente é muito mais além do que aquilo que a gente acha que é. Então, eu acredito muito. Bom, a gente viu na primeira resultado que teve, realmente, assim, foi lindo, né? E está sendo lindo, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas que participaram da imersão, o como elas melhoraram como pessoas no convívio. Que essa é que é a intenção, é ajudar as pessoas a melhorar a frequência. Porque quando você muda a sua frequência, todas as pessoas que estão ao seu redor melhoram a frequência também. Não tem como. Na verdade, Robson, manda bala aí. Maravilha. É o que a Natália estava dizendo, né? Que as pessoas elas não mudam porque na verdade elas não conseguem enxergar que o problema na verdade está nelas, né? Como eu costumo dizer nas palestras, o pessoal dá risada, né? O louco ele não sabe que é louco. Ele acha que o outro é louco. Ele acha que as pessoas são loucas, né? Então ele enxerga o mundo de um jeito e na cabeça dele o louco é quem acha que ele é louco. O negativo ele não sabe que é negativo. Perfeito? Então, esse conhecimento, quando ele te coloca cara a cara com você mesmo, aí você fala, peraí, eu preciso aprender a lidar com a minha dor usando os meus recursos. Perfeito? Então, ou seja, o negativo, ele vê tudo de forma negativa. A pessoa que ela desenvolveu uma psicologia consegue enxergar o lado bom e positivo das pessoas, coisas e fatos. Automaticamente, ela se torna uma pessoa mais feliz, porque ela consegue ver o lado positivo, perfeito? E eu conto aqui nesse livro, para explicar para as pessoas que tudo está na mente, tudo é mental. Você cria a sua realidade, você cria a forma que você vive, você cria o formato do seu corpo através da mente. Mudando-se a mente, muda-se ou ameniza até as dores do perfil de caráter de cada pessoa, perfeito? Existia um viajante na Índia, e na Índia, eles são muito místicos, né? Eles contam muitas histórias. Essa é a história do Osho, que é um guru hindu, que eu gosto muito. Inclusive, o tema do meu livro, Você Merece Ser Livre, eu tirei dos pensamentos dele. Perfeito? Então, um viajante na Índia, ele foi fazer uma viagem, e aí ele se perdeu nessa viagem dele. E ele foi parar lá no mundo da imagem verdadeira, lá no paraíso, lá no céu, onde vocês acharem melhor. E lá no mundo da imagem verdadeira, é diferente daqui, da terceira dimensão. Aqui você pensa nas coisas, elas acontecem, mas leva um tempo. Lá você cria com a mente, você pensar, acontece. E ele estava muito cansado, e ele se perdeu, ele parou embaixo da árvore do conhecimento, da árvore da vida. E ele falou, vou descansar um pouco. Estava muito cansado. E ele pegou e deitou e dormiu. Quando ele acordou, ele começou a pensar e falar em voz alta. Nossa, mas eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Aí ele começou a pensar, né, no frango frito, que ele estava com muita fome. Nossa, como seria legal se tivesse um frango frito aqui, né? E aí, do nada, puf, apareceu um frango frito para ele. Ele estava com tanta fome, Nicolas e Natália, que ele nem quis saber de onde veio. Ele pegou e começou a comer. Mandou para dentro. Aí, daqui a pouco ele terminou, degustou aquela
aquela refeição. E aí ele começou a ficar com sede. E aí ele começou a pensar. Lá na Índia, eles tomam muito vinho gelado, né? É a bebida mais tomada lá. Ele começou a pensar, nossa, como seria legal um vinho geladinho e tal. Aí, quando ele foi ver, estava do lado dele aqui. Um vinho geladinho. Ele começou a tomar o vinho. Começou a tomar aquele vinho. Ele nem quis saber de onde veio. Ele pegou e começou a tomar. Aí, daqui a pouco, ele deu um sobressalto. Ué, eu pensei no frango, apareceu o frango. Eu pensei no vinho geladinho, apareceu o vinho geladinho, cara. Como é que pode? Será que aqui onde eu tô tem um monte de espírito me pregando uma peça, uns espíritos trevosos? E ele começou a ficar com medo. E ele começou a fechar os olhos. Quando ele abriu o olho, o que tinha na frente dele? Um monte de espírito trevoso, querendo pegar ele. E aí ele começou a ficar com muito medo, muito alto. Nossa, nossa, será que eles vão me matar? Será que eles vão me matar? Qual que foi o resultado de tudo isso? Aconteceu conforme ele pensou tudo o tempo todo. O que a gente tenta mostrar para as pessoas é que tudo que você pensa vai acontecer. Tudo que você pensa repetidamente. Então, quando a gente ensina para as pessoas ler o Pergaminho do Sucesso, que a gente lê lá ao vivo, quando a gente termina o Renascimento, você começa a ler o Pergaminho. O que é o Pergaminho, Robson? Eu percebi essas coisas, eu entendi, eu aceitei que eu tinha minha mente de favelado. E lendo o livro, Os Segredos da Mente Milionária, eles ensinam você a trocar os arquivos de pobreza por arquivos de prosperidade. Sou rico, sou próspero, minha mente é milionária, sou filho de Deus. E eu comecei a ler vários livros, né? Os Milionários da Bíblia Sagrada, Og Mandino, o maior vendedor do mundo, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. São mais de 10 livros. Eu comecei a tirar trechos que eu achava legal e criei para me ler todos os dias. Eu criei o Pergaminho para mim. Eu comecei a ler o Pergaminho e eu comecei a perceber que eu comecei a vender mais, eu comecei a prosperar no mundo dos negócios, eu percebi que eu atraía pessoas positivas para fazer negócio comigo, e aí eu comecei a contar nas palestras sobre o Pergaminho do Sucesso. E aí as pessoas começaram a pedir, eu comecei a imprimir, e aonde eu vou eu levo o pergaminho gratuitamente para as pessoas lerem. São mais de 10 livros que você lê de manhã, quando a sua mente está em estado alfa, e à noite, antes de dormir, quando a sua mente está em estado ômega. São os momentos onde Joseph Murphy, no Poder do Subconsciente, ele fala que é mais fácil as informações entrar na mente, porque a sua mente vai fazer de tudo para você não entender o que eu estou tentando falar aqui. É impressionante isso. Então, a leitura do pergaminho todos os dias, durante 21 dias, vira um hábito, mas 21 dias a pessoa já está vibrando na energia desse pergaminho. Perfeito? E a gente vai entregar também para quem fizer essa imersão com a gente, conquistando o território, tá? Tudo começa aqui. Perfeito? Por isso que a gente fala lá, a lei da atração, né? Pensa aqui no que você quer, sinta no seu coração que já é seu, e aí você vai ter nas suas mãos. Só que tem que pensar e sentir o tempo todo. É o sentimento. Você vai sair dessa imersão, você vai sair desse conquistando território com sentimento de renascimento, com sentimento de que a sua vida vai dar certo. E aí, se você manter esse sentimento, lendo pergaminho, fazendo caridade, fazendo coisas boas, você vai ver que a sua vida vai só melhorando e você vai ter cada vez mais feliz. E assim eu encerro a minha fala nessa live de hoje. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Natália, pelo convite. Muito bacana estar em parceria com vocês no Conquistando Território. Já tem... Só para concluir, né, o que o Robson falou, que é uma coisa que eu estou batendo muito na tese e é algo que eu quero colocar em prática esse ano, que é a conexão entre pessoas. Hoje nós estamos, nossa, vamos falar sério, né? Uma guerra que a gente não tem mais essa conexão, né? Muitas vezes a gente está convivendo com pessoas com a vibração lá embaixo e a gente fala, pô, mas onde eu vou encontrar essas pessoas, né? Então eu estou com uns projetos aí para a gente poder reunir essas pessoas com os mesmos objetivos, né? Pessoas com o mesmo propósito, e isso mesmo que a gente está vivendo. Depois que eu entendi que a minha mente ela estava me boicotando, porque eu não tinha essa noção de que eu pensava negativo. Eu achava que por eu querer coisas positivas, a minha mente era positiva. Quando eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, que eu entendi que eu estava me destruindo, porque eu falava, gente, eu não tô vendo nada acontecer. Por que nada tá acontecendo, né? E aí foi onde eu percebi que a minha mente que estava me boicotando. Gente, depois que eu descobri isso, que eu comecei a fazer técnicas, a minha ligação com Deus foi assim, ó, um Wi-Fi 100 1000%, porque é isso, né? É tudo um conjunto. Eu acho que a gente não tem como ter essa intimidade com Deus se a gente não tirar essa porque Deus ele não é
né? Ele usa o negativo, sim, para que algo positivo aconteça. A mesma coisa é a luz. A luz, ela é positiva e negativa. Tudo na vida é positivo e negativo para que as coisas aconteçam. Então, nossa, foi incrível. Quando eu entendi isso, a minha intimidade com Deus, e eu falo que não é religião, e é uma coisa que eu falo muito, eu bato muito na tese que as pessoas religiosas querem que os outros vão para a igreja, mas ninguém quer levar a igreja para os outros, né? Que é totalmente diferente. E a igreja somos nós. Não tem essa de religião, né? Eu tenho certeza que as nossas histórias, a frequência que a gente está caminhando, a gente vai transbordar na vida de cada um. E eles irão transbordar na vida do próximo. Você pode ter certeza. Porque eu acho que o grande chamado é esse, né? É poder ensinar as pessoas a transbordar. Né? O que elas vão fazer aí é com elas, mas o nosso papel é ajudar e ensinar elas a transbordarem tudo aquilo que elas têm. Né? Mas o importante é elas se ajustarem primeiro. Se ajusta e aí vai embora. Pessoal, olha, um beijo mesmo no coração, uma noite hipnótica para todo mundo. E até a próxima live, né? Até. Logo vai ter a próxima aí.